Olá, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de webinários. Nesta oportunidade, vamos ter o webinário sobre Global Enterprise AI, como potencializar um negócio com agentes de AI e processos agênticos. Ele vai ser ministrado por Eugênio Garcia, Product Management de Global Enterprise AI. A dinâmica é a mesma de sempre. Vamos ter primeiro a apresentação demo por parte de Eugênio e depois uma instância de perguntas e respostas nas quais vão poder participar. Lembramos que esse webinário tem interpretação simultânea para inglês e para português. Portanto, sem mais, deixo com Eugênio. Eugênio, por favor. Olá, Hola, obrigado, gracias Aníbal. Aníbal. Olá a Hola, hola a todos. todos. É um prazer para mim estar novamente aqui nessas Aquí en estas instâncias de instancias de webinários webinar com con Aníbal. Aníbal. Basicamente, hoje a Básicamente minha hoy mi intenção intención é es contar, contarles, mas sobretudo pero sobre todo mostrar mostrarles da de la plataforma plataforma algumas das algunas últimas de las últimas novidades novedades e y também también contar contarles un poco sobre as de las coisas que cosas que se estão están por prestes a venir vir en daqui a en algumas próximas versões. versiones. Antes de mais Primero, nada, começar a arrancar a contextualizar un contextualizar poco para para aqueles que aquellos que a lo mejor talvez todavía não no han entrado saibam mucho en lo que muito es Global sobre Global Enterprise AI, Enterprise AI, dar ter uma darles breve una breve descripción descrição e y de saber de qué que trata y trata, cuál es qual o el foco foco y e qué es que lo que a buscamos gente procura, con la plataforma. busca com essa plataforma. A ver, hoy Hoje nós nosotros creo que estamos num estamos en un momento momento único único quanto à en cuanto a revolução revoluciones tecnológica. tecnológicas. É uma Es una revolução revolución tecnológica tecnológica diferente a diferente a muitas que muchas otras que aconteceram ocurrieron antes antes, porque porque está afeta afectando todos, a todos, o não sea, no somente solo ao mundo da al mundo de la tecnologia, tecnología, aquellos aqueles que que estamos trabalhamos trabajando en desenvolvendo desarrollar tecnología, tecnologias, mas também sino as también a las pessoas personas en em general, geral. ¿no? O sea, E es temos como que duas tenemos dos revoluciones revoluções al ao mismo mesmo tiempo, ¿no? Por tempo. un De um lado, lado, todas as todas las pessoas personas que que están estão fazendo haciendo uso, uso, experimentando experimentando de esto isso que foi que generó gerado a partir del por meio Generative AI, da ¿no? O sea, Generative AI, todo el tema criar de crear seus estos propios próprios agentes agentes para para fazer hacer as tarefas las do tareas dia a del día a dia día mais mucho más productivas. produtivas. Yo Não veo una temos idea dias donde onde estoy não usando usemos algunos de alguns los dos agentes agentes que que me he eu creado criei para me para ajudar ayudarme para desde desenvolver uma desarrollar una ideia idea e y después depois ir eso para pasarlo al backlog BlackRock, de de Gira, Gira ou fazer o todo hacer o todo el proceso de processo ideación de novas de nuevas features na features en la plataforma, plataforma, considerando tomando como como feedback feedback muitas das mucha de la informações que información que vamos hemos captado capturando dos de diferentes distintos usuarios. usuários. Entonces, Então, temos essa tenemos esa revolução a revolución que se nível da a nivel individual, individual ¿no? Del uso do uso da de inteligência la inteligencia artificial artificial para que nos para que nos ayude ajude a a ser sermos mais más productivos produtivos em en muitas todas das las cosas coisas que que hacemos. fazemos. E de Y por outro otro lado lado, tenemos estão a as las organizaciones organizações que obviamente que se han foram visto impactadas impactadas por por esto isso e y hoje hoy estão no están en un momento donde momento se onde estão están repensando repensando cómo como esses esos processos procesos de de negocio que negócios hoy ya que tienen hasta en hoje muchos são casos automatizados automatizados deveriam deberían mudar cambiar ou como são cómo se ven impactados pelo impactados uso por da el uso de la inteligência inteligencia artificial. artificial. Ou seja, No não solo só como como una uma herramienta ferramenta que me que permita permita ahorrar economizar tiempo, tempo, mas sino algo algo que que vem viene como para a impactar a impactar la forma na forma en qual la cual trabalhamos trabajamos dentro dentro de las das empresas empresas y e la forma como en la cual logramos conseguimos desenvolver desarrollar as las tarefas tareas apoiados apoyados por a través meio dessas de esas capacidades capacidades agénticas que agênticas hoy que está hoje nos ofreciendo oferece a la inteligência inteligencia artificial. artificial. Com Es isso, con esto que basicamente, básicamente nosotros nós o que lo que fomos hemos ido haciendo es fazendo é gerar generando uma una plataforma plataforma que que nos nos permita permita ajudar não ayudar só as no solo a las pessoas, mas personas y também a as también a las organizações organizaciones nesse en ese proceso processo de de adopção adopción de de agentes. agentes, ¿no? Ou O sea, seja, más que mais de verlo ver como como duas dos revoluções em revoluciones separadas que separado, están fazemos por meio de uma ocurriendo en una plataforma, plataforma bueno, dar, dar a darle las facilidade a facilidades a la empresas, empresa y a los indivíduos individuos para como para que poderem puedan acessar de uma acceder de una forma forma segura segura a modelos modelos de de LLMs, ideas mas y que também también que a empresa que la tenha a empresa tenga la gobernanza governança de, bueno, de como cómo se isso está vai haciendo sendo uso usado dentro da de la empresa empresa de de una uma forma forma segura, segura, ¿no? mantendo Manteniendo a la privacidade das privacidad y la discreción. informações.
O livro que li que estaba nas leyendo en últimas estas últimas semanas é esse semanas, aqui, sé que mostra que a lo vengo tela, a dejar acá, que eu se recomendo, um los livro recomiendo, es un libro que que salió saiu há hace muy pouco poquito tempo, y donde onde uma una hipótese bem hipótesis bastante interessante que interesante que plantea expõe es é que, na que en verdade, realidad o el verdadeiro verdadero valor valor de tudo de isso todo que esto se que se dá com a está dando con inteligência AI artificial vai va más além allá do simples del fato de simple hecho de poder automatizar automatizar tarefas tareas individuais. individuales, sino Mas o que lo que diz é dice que o es el verdadeiro valor verdadero vem valor do viene por el lado lado de de ter uma tenemos una ferramenta que herramienta que nos permita permite chegar llegar para uma a una coordenação sem coordinación sin consenso. consenso. A ver, Como podemos ¿cómo podemos ver ver isso? esto? O sea, Logicamente, hoy por nós ejemplo, nas nosotros en las empresas empresas temos tenemos diferentes distintos sistemas sistemas legales, vinculados, tenemos temos um un sem fim de sinfín de APIs. APIs E y toda todas esta essas tecnología tecnologias nos permite permitem coordenar e fazer coordinar y hacer uso uso de desses esas APIs APIs sem que sin que necessariamente necesariamente ter que tengamos que modificarlas modificá-los o ou definir definir protocolos protocolos de de como é a cómo es el passagem pasaje de das información entre informações ellas. entre Y eles. esa es E una essa é de uma las das fortalezas forças que nos que da hoje hoy temos por meio los de agentes agentes basados en feitos por inteligencia. inteligência artificial. Y E a a eso es isso lo se que se refere de refiere de coordenação coordinación sem sin consenso, consenso. sem ter que Sin tener estar que estar nosotros modificando modificando nossos todo lo que las apps, APIs pueden fazendo hacer, sino uso eso es dar e las tendo como herramientas para los ferramentas para agentes esses agentes para para poder resolver resolver problemas de uma problemas forma de bem una mais forma diferente, bem mais rápida, diferente. esto sin Isso vai duda que va a reduzir reducir todo tudo lo o que que son é o custo de los costos de coordenação coordinación e, sem y dúvida, sin duda que também también vai va a desbloquear desbloquear oportunidades oportunidades de de integração integración e y escalar escalar para a ecossistemas bem ecosistemas mais mucho más complejos, ¿no? complexos De las das cosas coisas que que podemos possamos resolver. resolver. Realmente Realmente se lo recomendo. recomiendo, É um es livro un libro muito bastante bom agradable de leer ler e y tem tiene muy buenos ótimos ejemplos exemplos de de como cómo se fueron, como o cómo el tema assunto da de la coordenação coordinación em diferentes épocas y en épocas ou mudanças de cambios de modelos de modelos de negocio, negócios siempre sempre se han sido movidos por movimentaram esto sobre o de que que aquele que tem o el que poder de tiene el poder de coordenar. coordinar. Há um Hay exemplo un muito ejemplo muy interessante interesante que que fue el tema de foi quando cuando se se estandarizaron los padronizaram os containers para containers para moverlos de un lado mover a otro móveis entre de um lugar para puertos. outro, entre Bueno, portos, queria se los se quería dejar. manter isso também. Nosotros, Nós, quanto à en cuanto a visão, visión, obviamente, logicamente, de Global Global Enterprise AI, Enterprise o AI, que lo que nós estamos buscamos buscando é es, bueno, o cuál es el melhor mejor caminho que camino que podemos levar podemos em llevar frente para as a las empresas, empresas a para que que realmente seja uma hagan una adopção da adopción de la inteligência inteligencia artificial que artificial gere que genere impacto impacto en lo que están, este, na forma en la na qual forma en la estão cual están trabajando. trabalhando. Entonces ahí Então, aí hemos fomos ido mudando e cambiando, hemos ido evoluindo evolucionando a la plataforma plataforma como para para ter três usuarios bien usuários bem diferentes, ¿no? diferentes. De um Por un lado, lado está está o usuário el usuario administrador, que administrador, se el que se preocupa preocupa mais por más de assuntos de temas de governança, gobernanza, observabilidade, observabilidad, segurança, seguridad, gestão gestión de de custos. costos, y para E ese para isso, le oferecemos ofrecemos nossa nuestra consola console, onde esse donde usuário ese usuario pode puede gestionar administrar todo tudo esto. isso. De outro Por otro lado, lado, temos tenemos o Lab el lab diseñado projetado para os para builders, los que são builders, essas que son pessoas estas que personas criam que os crean los agentes agentes para para resolver resolver essas tarefas esas tareas específicas, mas específicas, também pero también para para modelar modelar fluxos flujos onde donde se se orquestan distintos orquestram agentes determinados o agentes ou donde se también se modelam modelan processos processos agênticos para agénticos ser para hacer automatização automatización de de casos casos más mais complejos. concretos. Y es aquí E é en no el lab Lab donde los onde os builders builders también van a vão ir conectando conectar ferramentas herramientas internas que internas estão que estén dentro da dentro de la empresa empresa o ou herramientas externas externas e y dando a esses dándoles a agentes estos as agentes esas ferramentas herramientas para para eles que poderem puedan hacer fazer a la ejecución execução de las mismas y e en definitiva conseguir assim um lograr resultado un resultado tangível. tangible, ¿no? Y por E otro de lado outro, tenemos temos nossos a nuestros usuários usuarios finais, os finales o los consumidores, consumidores, a los cuales que en em próximas próximas versões vamos versiones les vamos a oferecer o que ofrecer chamamos lo que o llamamos el DealStation. station. Até agora, Hasta nós ahora nosotros estávamos veníamos trabalhando com trabajando um con un front-end, que é frontend o que es el Workspace, Workspace, onde donde podíamos podíamos publicar publicar os los agentes agentes e y daí desde esses ahí estos agentes usuarios los consumiam. consumían. Bueno, Depois voy a vou presentar apresentar esse novo este front nuevo que front vai que va más além allá do que de tínhamos lo que até teníamos hasta agora ahora
com o Workspace, Workspace, onde, logicamente, o donde que obviamente procuramos acá lo que buscamos aqui, es ter um tener local un dentro lugar da organização onde possamos donde podamos publicar todas as publicar todas las soluções soluciones agênticas feitas na de la organização organización e, y com con isso, eso dar dar uma una forma forma de que de de discovery de discovery todas de essas todas esas soluções, soluciones, de que os de que usuários, los além, usuarios possam además las puedan executar ejecutar ellos daí, se mismos si tiverem as tienen el permiso, permissões, ou que o que se possam puedan até hasta bajar esa solución baixar essas agéntica y soluções e traérsela al trazer para o lab, por lab ejemplo, e y customizar sem ter que customizarlas y começar de empezar zero desde cero com uma con una solução que solución que já, ya encontraron que es já similar souberam que era este semelhante station, nesse, en este nesse marketplace. marketplace. Hoje Hoy se está claro que sabe el que tema de AI a ya questão da pasa a inteligência ser, artificial va vai más allá além do de que simplemente adoptar. adoptarlo, Aos y de a poucos poco se está se convirtiendo torna en numa una forma de forma de operar operar dentro dentro de das la empresa, empresas, de de inovar. inovar. Nós, Nosotros internamente na internamente en Globant, Globant hemos construímos uma construido série de una serie de agentes agentes para acelerar o acelerar lo que próprio es el processo propio de proceso de desenvolvimento de desarrollo de software, software, de o todo software el software development development de life cycle. cycle. eh, E y na en la oferta oferta que que hoy tem tiene la nessa empresa, la dimensão que a inversión que está Globant haciendo Globant faz, de por crecer a meio de través de iPod, iPods, de dar de dar serviços servicios apalancados por abalançados agentes. por Bueno, ahí es agentes, donde están aí cayendo caem todos estos todos agentes esses que hemos agentes denominado denominados CODA, CODA, ¿no? que é uma Es suite una de suite de agentes agentes que que hoy hoje estão se se están usando utilizando na área de en el área de serviços da servicios Globant de Globant para o para el desenvolvimento de novos desarrollo de nuevos projetos, proyectos. mas Pero a também su vez también vão se se están gerando generando agentes agentes específicos específicos por por industria. indústria. Tudo Todo esto isso parado sobre respaldado sobre a la plataforma plataforma de de Enterprise Enterprise AI. AI. ¿Ok? Tanto a Tanto la definição quanto a definición como la execução ejecución de todos de esses todos estos agentes. agentes. Entonces, Então, Global Enterprise Global AI Enterprise AI hoje lo podemos vemos ver como como el conector conector entre três entre mundos. tres De um mundos, ¿no? Por lado, un lado, tudo que todo lo que está hay dentro de dentro de uma la empresa, empresa de dados datos estruturados, numa estructurados que base están de en una base de dados, datos, APIs, APIs, dados não datos no estruturados, como estructurados, podem como ser pueden ser documentos. documentos. Agora, por Ahora, meio a do través del protocolo, protocolo de del Model Context Protocol, Model Protocol, que foi que bem fue muy bien adoptado pela adoptado por la comunidad, comunidade, um protocolo protocolo que que Anthropic Anthropic gerou. generó. Também También temos tenemos outro otro canal canal por por el meio cual do qual podemos podemos ir e nos integrarnos integrarmos, a integrar herramientas de todo ferramentas de tipo. todo tipo. De Por outro, otro temos lado, o tenemos el mundo mundo da tecnologia de tecnología fundacional, fundacional, ¿no? O sea, poder fazer poder uso hacer desses uso de estos LLMs y LLMs, poder hacer uso também de base de dados bases de datos vectoriales, vectoriais, e y onde donde se también ahora sumou se também um sumó protocolo un novo, protocolo nuevo que que es é el Agent to Ancient to Agent de Ancient Google, da que está Google, también que en tem muita producción, opção, que que permite nos que permite agentes que feitos agentes que em están outro hechos en otros framework frameworks também también possam ser podamos importados na importarlos en la plataforma de plataforma Global de Global Enterprise Enterprise AI AI e y hacer fazer uso uso de ellos. deles, e também Y que también nossos que nuestros agentes agentes que de deciden Global Global Enterprise Enterprise AI AI automaticamente automáticamente fiquem queden expostos expuestos com esse con este protocolo protocolo para usar licenciado de outros de otros frameworks. frameworks. E Y de por otro outros lado, las aplicativos de aplicaciones de negócios. negocio, ¿no? Hoje, Hoy tudo que eu todo lo que faço yo por hago a meio de través de Global Global Enterprise Enterprise AI AI fica queda exposto por expuesto meio en de um una app. API, lo cual Então, quiere eu decir que posso yo puedo integrar integrarlo y e embeberlo colocar em en cualquiera todos de os mis meus aplicaciones. aplicativos de negócios. Global Enterprise Global AI é Enterprise AI está projetado diseñado para para que pueda executar em ejecutar qualquer en cualquier cloud. cloud. Isso Eso nos permite permite que os clientes los possam clientes lo puedan instalar instalar en no su seu propio próprio ambiente ambiente privado, en ou su propia nuvem nube privada, privada y de e esa assim forma reter retener controle control sobre a sobre la privacidade privacidad de todas de as toda la informações información que están processadas por procesando a meio través da de la plataforma. plataforma. Otro Outro aspecto chave aspecto da clave de la plataforma é plataforma esse es este assunto de tema ter de, bueno, liberdade de tener libertad de escolha elección contra en que qué modelo modelo eu quiero quero ir ir eh, em en cada um cada dos uno de los agentes que agentes que vou voy fazendo, haciendo, porque porque uma una coisa cosa que que nos ha mostrou a mostrado la experiencia es experiência é que, frente a ante diferentes distintos problemas, problemas, certamente vamos seguramente vamos a precisar necesitar usar usar diferentes diferentes modelos, modelos, às a veces vezes por un por uma tema de questão de pricing, pricing, por a uma veces questão por de temas de performance, performance, otros por ou a la eficácia que eficacia que temos com obtenemos con determinados determinados modelos modelos para para resolver resolver determinados determinados cenários escenarios específicos. específicos. Entonces, Então, a por meio través de Global de Global Enterprise AI, Enterprise AI, juntando juntando todas todas essas esas partes, partes, no al final final lo que vamos ter vamos a uma obtener série es de una serie de agentes, agentes, assistentes, asistentes, fluxos, flujos, processos procesos agênticos agénticos que vamos que vamos poder a poder disponibilizar, seja disponibilizar, por meio sea a dos través de las aplicativos de aplicaciones de negócios negocio ou o a través de canais canales como como Teams, Slack, como como Teams, como WhatsApp WhatsApp ou um chat o un chat web. web. Esse Ese es é un um poco pouco, el, el- no el
resumo muy de alto nível do que
busca Global Enterprise AI. AI. Vamos então ver Entonces a agora pasar uma una presentación apresentação, donde onde a mi minha intención intenção es é contarles contar sobre sobre todas todas essas estas capacidades capacidades directamente diretamente mostrándose mostrando na en la ferramenta. herramienta. Entonces Então, voy a entrar vamos acá ver y así aqui me que é va a bem ser mais más fácil. fácil. Aqui é Acá o tenemos Lab, Hub. que Este é es o uno de los componente que componentes eu que comentava comentábamos, antes, ¿no? Está orientado orientado a esse ese usuário usuario que que va a vai hacer fazer a la criação creación de de agentes. agentes. E hoje, Y para hoy para criar crear agentes, agentes, eu yo posso lo puedo começar de empezar zero, desde criando cero, de forma creando manual, manualmente, configurando configurando o todo el prompt, prompt, las tools que va a usar y demás. ou posso O me me puedo basear basar em Iris. en Iris. Iris é Iris es nosso nuestro meta-agente, meta-agente, el cual que vai me me ajudar va a a ayudar a inicializar esse inicializar este agente que eu agente que quero. quiero. Acá Aqui estou le estoy pedindo para pidiendo a Iris que Iris que crie cree um un jefe agente para para la a búsqueda busca de de talento. talento, Donde, onde bueno, la gere a define la descrição do descripción del perfil de perfil de trabalho, trabajo, las tarefas, tareas, las responsabilidades y responsabilidades. demás. Aqui eles Bueno, me acá Iris me está pergunta se preguntando eu quero si incluir quiero incluir subagentes como subagentes como ferramentas herramientas para para realizar apoiar el propósito de o este agente. Le propósito voy a decir que no. disso aqui. Eu não quero No que quiero que reuse reutilize ninguno de algum los dos otros outros agentes que yo agentes ya tengo criados creados já en nesse este projeto. proyecto. E Y Iris o ahí que Iris lo começa a que empieza a fazer hacer é es a buscar buscar entre entre todos os agentes agentes que ya criados están no creados en el projeto, os proyecto, todas tools las tools disponíveis, disponibles, modelos los modelos disponíveis, disponibles, junta recaba todas toda esa essas información informações contextual para para fazer isso hacer esto que que acaba de fez, pasar que ahí, é que fue inicializar inicializar o nome da el nombre, la descrição, descripción, el a rol. função, aqui Aquí en os las guías guias que vendría a ser são o el prompt prompt del do agente también. agente. Bueno, Gerou tendría hasta algum aquí un tipo de ejemplo exemplo para que que as después pessoas vería tenham como como referência. referencia. E se eu Y vou por si me aqui, a voy acá parte a la de parte de configuração da configuración AI, de AI, me escolhe o selecciona el modelo, modelo, me seleccionó escolheu aqui a la estratégia de estrategia de razonamiento. raciocínio. Entonces, Então, nada, poderia podría, depois, se eu después si quero yo quiero, puedo mudar o ir cambiando el modelo que modelo quiero, para el que aquele que quiera, eu quero, entre por los meio dos distintos diferentes proveedores. Esto es algo fornecedores. que, Isso é algo que nada, vai va en crescendo. crecimiento. Por Por exemplo, ejemplo, agora ahora hemos conectamos com conectado con Azure Azure AI AI Foundry, Foundry, que que ofrece más de, oferece, eu não me lembro, ahora mais estoy, de 10.000 más de 10.000 modelos. modelos para, Se eu si não, mal no me- recuerdo, não, además de ir directamente não contra los me modelos de lembro Anthropic, sobre os OpenAI modelos de y Anthropic, por demás, y como exemplo, ven, e bueno, aqui acá temos tenemos as últimas las últimas versões de versiones de GPT. GPT. Bueno, en este caso, Aqui, a Iris Iris nos recomendou que recomendó que fosse fuera con aqui com GPT-4 o vamos GPT-4. Nesse yo caso, eu não en sei, este caso vamos no sé, mudar e vamos a vamos cambiárselo colocar y que é vamos a decir que sea 4. 4.1. E Y depois, después em en termos de términos de estratégias de estrategias de raciocínio, razonamiento, por bueno, enquanto vou por ahora deixar lo voy a dejar aqui con China, Training Hub, pero cada una de estas China obviamente daqui, mas cada um dessas tiene tem um un para qué. porquê, um para quê. Aqui eu Acá vou le voy a configurar que configurar de use o que máximo use el de máximo de tokens tokens posibles possíveis para gerar o generar nuestro resultado. resultado. Y E bueno, y aqui eu acá veo vejo que que me escolheu seleccionó dois tools, dos tools, uma para una para buscar na buscar en la web web e y outra otra para para fazer hacer scraping das scrapping de la informações información que que encontra na encontré. O web. sea, Tem dar una por meio de URL uma o una URL ter o referencia a esa URL conteúdo dele para poder para poder utilizá-lo. usarlo. Eu vou Le voy a dizer decir que eu quero quiero gerar generar um un documento documento Google com a Google con la resposta respuesta. A ver qué es lo que para me ver o hace que Iris Iris. faz. A A ver ver si se me entende o entiende el pedido e, em pedido y en definitiva, eu definitiva lo que quero quiero que generar adicione, que modifique o modifique prompt, el prompt, mas pero también me adicione também agregue a tool la tool correspondente correspondiente para para poder. poder, Aqui acá me me está preguntando, pergunta, pode ser que eu si le quero quiero adicionar a agregar tool la tool para para gerar generar documentos documentos em Google en Google Drive. Drive. Ok, Logicamente, o que estou obviamente esto que fazendo estoy é haciendo es interactuando interagindo com a Iris con para Iris, dar dándoles instruções. Isso instrucciones. pode Esto ser puede ser uma una das forma. formas. La Outra otra forma é que eu es que yo vá vaya e mude y lo cambie diretamente directamente aqui. acá. Bueno, Nesse en este caso, caso não, no me está não tomando está, bien la instrucción. Lo que voy a não hacer está es considerando bem a buscar instrução. Vou buscar aqui, directamente yo então, a la ferramenta herramienta que que eu tenho para tengo para gerar generar documentos em documentos en Google, que Google. Esa já ya é la tengo configurada configurada para para que, por que ejemplo, me mande o mande el documento para documento minha a mi conta. cuenta. Já Ya tenho tengo configurado configurado
secret em nível da console para tudo que é a configuração, para ver a autentificação dessa ferramenta. Com isso, vamos provar. Depois de configurar o agente, posso experimentar. Vou dizer, por exemplo, eu estou procurando um perfil desenvolvedor web, por estar aqui, uma experiência de Angular, Node.js e Java. Estou buscando algo difícil de encontrar, mas aí podemos visualizar que nosso agente o que está fazendo é executando as diferentes tools nas quais eu te na configuração e algo novo que temos nessa versão. Essa versão foi liberada na semana passada, de setembro, e então, aqui, por exemplo, posso visualizar, está dando erro quando executa o Web Scrap, e poderíamos ver, em essência, se vê que algum problema houve em obter o conteúdo da página. Esse é o propósito dessa questão, para poder ir vendo bem os passos na execução do agente. Igualmente, armou um perfil do desenvolvedor e agora tem a possibilidade de descarregar um arquivo JSON. Esse arquivo JSON, o que faz? Agrupar todo esse console de Devan. Vamos ver aqui. Vamos novamente, porque eu tenho configurado com JSON e eu quero que abra Firefox. E agora, bom, está se reiniciando. Então, basicamente, podemos ver toda essa linha de execução pode ser visualizada em um único arquivo. Isso vai ajudar para ver bem o que acontece com a execução desse agente. Aqui vemos para criar o documento, vou dizer que sim. Em definitivo, o que podemos fazer é utilizar a ferramenta que eu dei para a criação de documentos Google no Drive, considerando todo o texto gerado e com isso passar para um formato de documento Google. Então, aqui, bom, demorou porque tentou autenticar. Aqui eu tenho configurado que para essa tool, o esquema de autentificação é por meio de logout e pode impedir permissão, o login para o usuário, para gravar esse documento no Drive do próprio usuário. Então, aqui, se eu continuo com esse fluxo, eu sigo com esse fluxo, o que faz é vai me redirecionar ao serviço da Google, onde vou escolher a conta e aqui vou dar permissões para a plataforma, para que esse documento que seja criado fique gravado no meu próprio Drive. Então, estou acabando o documento e se eu vou para aqui, eu vou abrir esse documento é criado na minha conta. E de fato eu poderia ir para aqui e deslocá-lo porque agora está na minha conta de Drive. Essa é outra das possibilidades. Antes tínhamos a possibilidade de utilizar essas ferramentas, então parecia que todos os documentos gerados na execução dos agentes iam para uma mesma pasta compartilhada entre todos os que usavam esse agente. Assim, podemos fazer por usuário.
Então, assim que eu tenho meu agente configurado, foi testado, vou salvar, isso vai gerar uma primeira versão. E se nós vamos, por exemplo, a executar esse agente desde o Workspace, já deveríamos encontrá-lo. Esse se chamava Talent Profile Builder. Vamos buscar aqui. Então, já está disponibilizado o agente para executá-lo. Então, eu posso dizer aqui perfil para nível Python. Nesse caso, eu já configurei para que nessa seção do navegador, estou com o meu mesmo usuário, eu acabei de testar, já fiz o processo de login com a minha conta de Drive, então simplesmente isso aqui deveria dar a resposta e se eu peço que share o documento, não deveria pedir o login. Mas se eu não tivesse feito o login, quando disponibilizo para o restante dos usuários, aqueles usem o agente por meio do Workspace, vai surgir o botão do login. Aqui me diz se eu quero sharear o documento, eu digo sim, e nesse caso eu esperaria que simplesmente share e ofereça o link para acessar o documento, porque eu já fiz o processo todo de autorização. Essas são algumas das novidades que estamos colocando em nível das tools do Drive. O assunto do fluxo OAuth em outra das tools nos quais estamos trabalhando para vocês poderem importar as suas próprias tools, APIs REST. Possivelmente vão precisar autorização por meio de Vault e possam usar esse mesmo esquema. Então, isso aqui foi gerado, documento, com esse outro perfil que acabei de indicar. Outra das novidades que adicionamos também aos agentes é a possibilidade de poder personalizar todas as informações que surgem aqui, de exemplos que queremos dar para os prompts, para os usuários, quanto à lista de características que queremos destacar. Esse é um que se chama Show Profile. E se formos aqui, vamos ver de onde tira todas essas informações. Dentro da configuração do agente é uma seção nova, que está em Presentation, onde eu posso colocar uma introdução, a sua descrição, diferentes conversation started, as features que eu quero destacar. Tudo isso pode ser administrado daqui e isso, em definitivo, afeta a forma de como apresentamos quando geramos uma sessão do chat com um agente no Workspace. Outra das coisas nas quais trabalhamos nos últimos releases, como temos opções de debugging nos agentes, também fizemos para a execução. Vamos executar aqui o processo agêntico, onde vou fazer o upload de um documento, de uma proposta de seguros. Então, vamos colocar aqui esse nome. Da mesma forma, para a execução de processos agênticos, assim que iniciado, também adicionamos informações para poder acessar não só o texto, mas também aqui foi habilitado de todos os arquivos gerados. Por exemplo, do arquivo que eu fiz o upload, mas assim que esse processo vai avançando, além de ver tudo isso, como seria visto na execução do agente, vou conseguir ver aqui os arquivos gerados nesses processos agênticos. Esses processos agênticos hoje são pensados para uma automatização, ainda não há intervenção humana. Estão pensados para que a gente use por meio dos APIs, processo de automatização. Uma das coisas que estamos trabalhando para versões futuras é que existam tarefas que sejam
basicamente executados por uma pessoa. Para isso, vamos ter um inbox, onde essa pessoa vai ter acesso às tarefas executadas e assim poder colocar no loop desses processos automatizados as pessoas que têm que, por exemplo, validar a documentação que seja gerada. Aqui, por exemplo, podemos visualizar cada um dos passos executáveis. Aqui o arquivo, que eu fiz o upload, a gente basicamente obtém as informações desse arquivo. E com isso vai criando, nesse momento, um outro arquivo com todos os dados do cliente, endereço. E aqui está se colocando o número de 1 para 2, então aqui podemos visualizar que foi o que conseguiu. Ou seja, podemos ver que foi o que, em definitivo, só um minutinho, que está na outra tela. Esse foi o arquivo com as informações que extraiu um JSON com as informações do cliente, do produto, que extraiu na execução desse processo. A gente, além de visualizar e ver a linha que está fazendo, podemos visualizar os arquivos gerados e, da mesma forma, vamos poder descarregar, fazer o download dos arquivos. Isso faz parte das melhorias que adicionamos. E outra coisa que também colocamos aqui foi a integração de flows dentro do Lab. E daqui, quando eu vou editar esse fluxo, diretamente abre essa janelinha para trabalhar sobre o fluxo. Agora eu não vou entrar em detalhe, mas consideremos que os fluxos são orientados para casos onde queremos encadear vários agentes, pensando numa interação conversacional, num chat, porque esses fluxos depois podem se expor por meio de um Slack, por meio de um Team, de um WhatsApp, são integrações que podemos configurar, Team, WhatsApp, Slack. E os processos agênticos são mais orientados a processos assincrônicos, onde há muito mais tempo para execução e onde não há ida e volta conversacional. Isso é a diferença de processos agênticos hoje e os fluxos conversacionais. Bom, outra Outra área onde estamos trabalhando, isso, por exemplo, já temos aqui a nível dos agentes. Eu tenho esse agente, por exemplo, que acabamos de fazer, de Talent Profile Builder, e eu quero levar para um outro projeto, outro environment dentro, a outra instalação de Global Enterprise AI. Eu vou exportar. Isso o que vai gerar, vamos colocar aqui o nome que me deixe identificar um arquivo JSON com toda a definição do agente e as tools que estou utilizando. E vamos imaginar que vou para um outro ambiente. Aqui o que vou fazer é mudar simplesmente o projeto, estando no mesmo ambiente, mas num projeto diferente. Por exemplo, eu vou para aqui que diz Default. Como vê nesse projeto, não temos agentes. Então, o que eu vou fazer é importar um agente. E eu vou utilizar o arquivo que acabei de colocar um 2 no final, esse Talent Profile Builder. Vamos ler esse arquivo e vamos importar. Então, com isso, o que eu acabei de fazer é basicamente trazer toda a mesma definição desse agente criado, mas para outro projeto. E isso serve se a instalação fosse num outro local, se temos um ambiente de produção ou tenho diferentes instalações de Global Enterprise AI. Se vamos para as tools, vemos que trouxe as mesmas, só que aqui, por exemplo, isso que está numa outra cor, significa que essa ferramenta particular não é configurada, falta configuração para ela poder funcionar.
Por ¿ok? quê? Porque as credenciais e parâmetros, como e-mail, não faz son parte no parte de do lo que que é se exporta, exportado, ¿ok? Porque eso es porque é particular particular de cada de cada projeto. proyecto. Entonces, Então, essa ferramenta o que herramienta lo que permite nos isso, permite es eso, basicamente, básicamente ter um tener un mecanismo de mecanismo poder de poder compartir compartilhar de forma bem bien simples simple os los agentes entre agentes entre proyectos projetos y entre proyectos e e instalações, instalaciones, se assim si así lo quisiéramos. quisermos. Bueno, bien, Então, entonces vamos vamos a para o pasar al próximo siguiente ponto, punto, que es que é todo un esse tema que se ha negócio que puesto muy de está moda, na que es moda, el de cómo puedo como eu posso usar usar ferramentas por herramientas a meio través de desse este protocolo protocolo NCP, MCP, MSP, NCP, Model Context Protocol, que comentava que les anteriormente, comentaba que é o antes, que es un protocolo que protocolo que nesse este ano año publicou publicó Anthropic Anthropic y que bueno, e se ha se popularizou popularizado bastante. bastante. O que aqui Entonces lo que tengo temos é uma es una terminal, terminal, ¿ok? nesse caso da Corre sobre Mac, la Mac, una terminal Linux, onde de um donde por lado, un para lado, para poder poder importar importar ferramentas, herramientas, tools, tools tipo, por por exemplo, ejemplo, Airbnb, Airbnb, onde donde há hay um un server server público público de de Airbnb, Airbnb ou outras o que otras eu acá que estuve probando experimentei, con como o el Museu do Museo del Met. Met. O que Bueno, eu tenho básicamente que lo que fazer tengo é que hacer es declarar, há uma forma de una forma de declarar a declarar que a qué servidor eu quero me servidores me quiero conectar. conectar. ¿Ok? Isso é que eu Eso faço es lo aí. que hago ahí. Depois, o que Después, eu fiz é lo que hice fue instalar instalarme el esse SDK Python Python de Global de Global Enterprise AI. Enterprise AI. Nesse En ese CDK, SDK nosotros nós tenemos temos esse este proxy, proxy, Shea, Julia-proxy, que que basicamente eu básicamente le digo, digo, bueno, bom, levanta la configuración pega a de ese configuração archivo que desse recién arquivo, que é mostraba, esse que es este de aqui, acá, y e nesse en caso eu este caso digo, le digo, bom, bueno, apunta se al ambiente de direciona ao producción. ambiente ¿Ok? Hay de una produção. forma de A forma configurarlo, de que es configurar parte de la isso faz configuración parte da del configuração do SDK y del proxy, é proxy. bem Eso es simples, bastante simple, está está todo tudo documentado. documentado. E eu Entonces, vou lo que voy a fazer hacer acá aqui es é ejecutar, executar, pegar levantar uma una instância instancia de desse este proxy proxy para que para que se possa se pueda conectar conectar por meio a dessa través de esa definição com definición con esses esos MSP EPC servers servers e e importar importar todas estas todas tools que essas están tools declaradas declaradas nesses en servidores. esos Por servidores. exemplo, Por aqui ejemplo, trouxe me uma tool trajo de una tool de search search da de Airbnb Airbnb e y outra otra para para listar listar em detalhe. detalles. O que eu Entonces, vou ahora fazer lo que voy a hacer es, agora é vou voltar para o voy a volver al lab lab e no y en el lab lab o que eu vou lo que voy a ver ver é que es que efetivamente tem efectivamente tengo há duas hay dos tools de tools, Airbnb. que O foi o sea, que ¿qué fue lo que aconteceu sucedió? Que basicamente quando básicamente eu cuando yo executo o ejecuto el proxy, proxy, vai, se se conecta a esos conecta MSP servers e y importa a importa la definição dessas definición de esas tools. tools. ¿Ok? E essas tools Y esas ficam tools quedan disponibilizadas para disponibles esse para ese projeto. proyecto. Aqui eu Yo já acá ya tengo, tenho por ejemplo, esse este Airbnb Airbnb Finder, Finder que já que se tinha había configurado, configurado, al e eu vou cual dar le as estoy tools dando de las tools de Airbnb. Airbnb. Se nós Si nosotros vamos vamos e y pedimos, por pedimos, por exemplo, ejemplo, vou voy a buscar buscar apartamentos apartamentos sobre sobre Copacabana, sobre Copacabana, a rua de Copacabana, sobre o bairro de vamos a Copacabana. poner en Vamos Río colocar Copacabana, Rio para quatro para 4 pessoas personas em novembro. en noviembre. Então, Entonces, o ahora agente, el uma das agente, coisas una que de eu las cosas espero que que yo quiero faça que é que haga es justamente justamente que vá a vaya executar a a ejecutar tool la da tool Airbnb de de Airbnb de Search. Search. Ahora, Essa esta tool tool está la está executando por meio ejecutando a desse través de ese proxy proxy que que está está levantado y después ministrado e me trae traz la as información informações y la e gente la procesa esse y me la agente resuelve. processa e apresenta. Por exemplo, se Por vamos para ejemplo, si venimos aqui, acá, vamos a ver vemos si justamente está me justamente me oferecendo está esse ofreciendo este apartamento apartamento em en Copacabana. Se eu Copacabana. Si vou yo voy a ver ver, aqui, acá me va e aqui quedando vai en la salida, ficando bueno, toda toda a la execução que está ejecución que se sendo está haciendo feita con, por meio do a través del MCPC MSP Server. Server. ¿Está bien? Entonces, Então, essa esta es é una uma das formas que hoje formas que hoy temos de tenemos de poder ejecutar executar tools. De tools. De hecho, fato, ya há hay formas formas de que onde cada cada uno de um de nosotros nós podamos possamos programar, programar seu MSP próprio Server, MSPC Servers, hackearlo fazer internamente internamente para, por para ejemplo, acessar acceder a diferentes distintas tools tools internas internas que que podem pueden ser de ser um desde Excel que un exe que esté está sendo corriendo en la red executado na rede, hasta scripts, scripts, batch, batch o APIs. o APIs.
E aqui eu poderia le dizer, podría me decir, bueno, mostre mostrarme os los preços precios em en dólares. dólares. Então, aqui, na Entonces, acá verdade, en estou realidad lo que estoy combinando combinando não es só o uso no da solo el TULS, mas uso a de la tool, sino la capacidade do capacidad del modelo de modelo de decir, dizer, por bueno, exemplo, por ejemplo, está acá aqui em están pesos pesos uruguaios, uruguayos y está bueno, está usando utilizando esse tipo esta de cotización câmbio aproximada aproximado y e me convirtió los precios a fez un esses aproximado preços en se dólares. aproximados em Si yo dólares. le Se diera eu acá la dou a herramienta Búsqueda ferramenta en na Web, busca em web, podría poderia decir a la dizer gente no esta del prompting que essa prompting que informação la está, información de la cotización la cotação saque de tal seja sitio. tirada de ¿Ok? aquele site. Y ahí es E essa un aí é poco la magia que a les decía mágica al que eu principio de falava, essa esa coordenação não coordinación no consensual. O consensuada. sea, Eu, yo como como construtor, não constructor tenho no por que tengo por saber qué saber exatamente como eu exactamente app cómo es el para API obter para as obtener las cotações cotizaciones de de determinado determinado site. sitio. Resolve Resuelven é estos resolvido agentes por esses simplemente buscando en la agentes, web, haciendo el fazendo bootstrapping, essa extracción de la información extração y das después informações e o el agente agente fazendo a haciendo la mágica magia para que, para bueno, que tome pegue ese esse valor valor e faça as y me da la conversões información que necessárias. corresponde. Entonces, Então, MCP NCP nos da esta chance dá de essa poder chance de integrar integrar mais muchos más tools das tools que que nós, nosotros inclusive, podemos inclusive podemos llegar a oferecer ofrecer nativamente nativamente en na la plataforma. plataforma. Em, Essas bueno, são, esas son então, algunas de algumas das las novidades que novedades que temos hay ao a nivel nível do del Lab, Lab, a do nivel del Workspace, Workspace, integrações. integraciones. Outra Lo otro coisa es, que lo que comentava, mencionaba es, que é um pouco mais quedamos un poco más técnico, técnico, pero hay mas há, una, se vocês ustedes vão si para van a Docs, Docs, Global AI, Global AI, vão ver van a ver que que hemos reorganizamos a reorganizado la documentación documentação y e bueno, para o y para el perfil perfil de daqui developers, acá hemos deixamos a dejado, bueno, toda la documentação documentación de toda cómo, de como por ejemplo, cómo importar importar ferramentas usando herramientas usando MCP MCP, ou o también el protocolo protocolo A2A. A2A. Está Está todo tudo el tutorial tutorial de de como cómo se são exponen expostas as las cards, cards continuando, siguiendo el seguindo o protocolo, esos precios. protocolo. Entonces, Então, todos los todos os agentes agentes que que automaticamente automáticamente disponibilizamos por meio da disponibilizamos a través de la plataforma plataforma já ya podem pueden ser ser publicados por meio publicados a desse través de este protocolo. protocolo. Eso Isso significa significa que eu que posso puedo ir ir para a incluir Include AI AI e e importar, importar, poder o sea, usar poder usar o el agente que agente que está está disponibilizado por meio disponibilizado da por medio de Global Global Enterprise Enterprise AI. AI. Outra Otra das de las cosas coisas que também que también hemos agregado adicionamos en nessas estas últimas últimas versões é versiones o es que tem a lo que tiene ver que ver com con indicadores indicadores do uso del da uso de la plataforma. plataforma. Por Ejemplo, exemplo, adicionamos agregamos uma acá una vista mais vista más detalhada do detallada assunto do del tema del consumo dos consumo de los tokens. tokens. Por Nessa ejemplo, esta semana eu semana já yo ya venho vengo consumiendo consumindo aqui mais de más quase de 2 casi 2 milhões millones de de tokens. tokens. Aqui podemos Acá podemos visualizar o ver el detalhe detalle por cada por cada dos uno de los agentes, agentes, cada uno de los modelos. modelos. De De fato, hecho, como como ven ven em en Airbnb Airbnb Finder, Finder eu le fui cambiando fui mudando o el modelo e modelo y fui fazendo haciendo diferentes distintas testes. pruebas. Então, Entonces aqui acá me va mostra mostrando esse detalhe. ese Também detalle. También adicionamos um agregamos dashboard de un dashboard de adopção, adopción más orientado a orientado a saber saber, bueno, quais cuáles os son tops el de top de agentes agentes mais que más se usados, usan, o top 10 de el top 10 de usuários usuarios também, también, por por request, request, o top de el top de agentes agentes conforme o según el consumo de consumo de tokens, porque tokens, isso porque bueno, pode esto nos servir puede para servir para darnos perceber cuenta de que que há uma hay una agente que está gente que, bueno, está consumindo muitos consumiendo demasiados tokens, tokens, lo cual que obviamente pode puede ser que hacer que se se incrementen los incrementem nos costos custos, y eso puede significando que significar que precisamos necesitamos ir ir a para un um modelo modelo diferente ou diferente ajustar o o ajustar prompting el prompting para que isso não para que eso no se seja dispare. Después a nivel de disparado. E usuarios também podemos podemos tener ter un uma listado listagem dos de los requests, requests dos que hace, del custos, costo total de del tokens total de tokens consumidos. consumido. E a Y nível de también a nivel de plataforma, plataforma adicionamos hemos agregado uma una vista vista para para poder poder tener, ter, por por exemplo, ejemplo, saber saber como estão cómo usando están dentro da usando dentro de la organização organización a la plataforma. plataforma, o sea, qué tanta Quantos adopción tenemos, agentes cuántos foram agentes se están criados, creando, quantos cuántos processos procesos, agentes, agênticos, flujos, fluxos, projetos proyectos e y demais demás no tempo. en el É tiempo. Es más orientado a orientado a dizer decir, bueno, realmente realmente está a está la organização fazendo organización haciendo adopção adopción da de la plataforma. plataforma. Tudo Bueno, isso todo eso também también lo hemos fomos ido somando sumando daqui. desde acá. Bueno, Em en essência, esencia esas essas eran serão as de las novidades mais novedades más importantes importantes que eu que queria quería comentarles. compartilhar com vocês. Outro Después, otro assunto tema importante importante, também, eu les tinha había comentado no comentado al início inicio de que que bueno, queremos
Queríamos dar ao darle al consumidor final não só no o solo el acesso por meio acceso do a través del Workspace, como temos como hoje, tenemos hoy, mas sino a também través de por meio do un marketplace, ou um lugar onde se puedan possam se compartir todas las compartilhar todas as soluciones soluções agênticas da de la organização. organización. Eso Isso é basicamente o que chamamos Station. de Este Station. Station, Essa versão que estou versión que les estoy mostrando mostrando acá foi liberada digamos, primeiro para primero uns para unos internos dentro internos da dentro de Globant, donde onde hemos ido publicamos não publicando só no solo os los agentes agentes que se usados usan nos diferentes en distintos projetos da de Globant, Globant, para tudo que é todo lo dar es dar suporte ao ciclo de al desenvolvimento de desarrollo del software, sino, mas outros bueno, otros agentes, que outros Globers foram han ido criando creando para analisar um contrato ou uma analizar un RFP, ou, por exemplo, isso que estivemos muito envolvidos na equipe de Global Enterprise AI. que Vou ver se eu a ver posso, puede ser talvez seja um assunto de sessão aqui, ahí. que é el ter um tener coach coach ao redor alrededor de Global Enterprise AI. Esse, por exemplo, é alimentado por toda a documentação do Wiki, da documentação pública da plataforma, mas também documentos internos que temos da plataforma de pricing, comparativos com outras soluções. Todas essas informações, basicamente, se a gente utilizar outros agentes especializados, diferentes fontes de informação, e dependendo da pergunta, vai resolver as respostas para o usuário. E um pouco o objetivo desse station é que possamos disponibilizar as soluções agênticas em nível da organização, mas também que, logicamente, os usuários possam dar rating das diferentes soluções, que possam compartilhar, que possam descarregar. Aqui, como export-import dos agentes, eu vou poder trazer para o meu projeto, vou poder personalizar, ou diretamente eu quero iniciar uma conversa com esse agente, e isso vai iniciar no Workspace uma nova sessão de chat com esse agente. Então, aqui eu posso perguntar como eu posso usar NCP com Global Enterprise AI. Tudo isso é alimentado do agente RA, que é aquele que se especializa na documentação que temos exposta na documentação oficial da plataforma. Então, esse agente, além de armar para que dê respostas orientadas ao Hire Tool como resolver, também vai me dar as referências de onde tirou as informações e me leva diretamente à informação. Então, o Station serve para isso, para compartilhar com o resto da organização as diferentes soluções agênticas. Isso é algo que, além disso, permite publicar por diferentes indústrias, facilidades de uso. É algo que esperamos ter nas próximas versões. Se não é outubro, novembro, vamos estar disponível para todos os clientes. Maduramos internamente por enquanto, e isso vai fazer que no Lab, aqui estou indo para um ambiente mais de desenvolvimento nosso, vai encontrar uma opção no futuro que vai permitir publicar qualquer um desses agentes para fazer um submit para publicar o agente no Station, onde eu vou poder dizer chat-based, onde vão poder se configurar para a organização, que indústria, a taxonomia da indústria que queira ser aplicada, facilidade de uso. E quando eu faço submit aqui, o que vai acontecer é que o administrador desse Station aqui vai poder vir e ver qual as soluções agênticas que tem pendente de fazer o review para poder aprovar a publicação e que surjam aí. E como vem aqui, também vai ter um comparador para ver da versão anterior, que já foi publicada
A versão nova, que mudanças houve? hay. ¿Está bien? Entonces, Então, é esa uma es una herramienta ferramenta que, que bueno, vai va a ser ser também también parte do futuro de para onde vamos, apontando aos usuários que são consumidores dos agentes. Isso é algo que vocês vão saber nas publicações das próximas versões que apresentemos na plataforma. Portanto, isso é o que eu tinha para contar e compartilhar sobre a plataforma. Portanto, temos um espaço ainda para responder possíveis perguntas. Se temos espaço, portanto, aqueles que têm alguma dúvida, algo para perguntar, esse é o momento, estamos preparados para as perguntas. Tenho aqui uma de Jorge Salazar que pergunta: os agentes process podem integrar um flow? Os agentes process, não, hoje podem interagir com agentes. Perfeito. Aqui, Christian Pinto diz: é disponibilizada a documentação dos endpoints para criar API tokens? Estamos nisso, sim. Estamos trabalhando em documentação. Se já não está, deveria ficar daqui a pouquinho. Aqui estamos basicamente no site de documentação, isso cresce muito. E por aqui vão encontrar na API Organization, por exemplo, há uma que é para obter a lista de tokens do projeto, e agora se trabalha nessas outras documentações. Perfeito, tenho uma aqui, anônima, que diz: se utilizo o chat with data por meio de API, que ferramenta sua implementação é recomendada para mostrar a resposta obtida? Bom, aí se usar o BIAP, vão ter que, logicamente, processar o JSON com as informações devolvidas e a saída vão ter que resolvê-la. Aí não temos nenhuma recomendação específica. O Chatwit Database é projetado para que funcione nos controles dentro do nosso workspace. Se eu venho aqui e faço o chat com um agente desses que permitem chatear com uma base de dados, embora possa usar via API, o API não vai devolver, por exemplo, o gráfico, a tabela que estamos mostrando aqui. Vai devolver os dados crus. Depois, a responsabilidade do desenvolvedor ver como mostra isso. Em particular, para os gráficos, usamos HiChat, que é uma livraria de gráficos muito bons. Então, se eu digo para isso, é o iChart, poderiam usar essa livraria, mas é uma sugestão apenas. Perfeito. Boa tarde. Os dados, o código dos agentes CODA, como são obtidos? Hoje, os agentes CODA são desenvolvimentos internos que nós fazemos de pessoal que está na equipe de Global Enterprise AI. Basicamente, há uma mistura de codificação, porém muito de prompting. Hoje fazem parte dessa suite que, por enquanto, estamos utilizando de forma interna em Global, mas estamos nessa discussão interna de saber se vamos disponibilizar ou não no futuro, no Station, junto com Global Enterprise AI. Perfeito, Luiz Gerardo diz: posso interagir com Teams para interagir com os usuários? Se por meio de um flow, pode se fazer isso. De fato, eu tenho aqui, está documentado como é resolvido. Tenho um exemplo que justamente está em Teams. Esse é um flow que configurei para que surja com esse nome aqui. É um assunto de configuração no desenvolvimento de Microsoft, de Teams.
para conectar contra nosso API. E a partir daí, eu já tenho o fluxo interagindo por meio de Teams. Obrigado. Temos um usuário que pergunta se há versão em demo para interagir com a plataforma, para poder testar. Sim, temos acesso a trial, mas é um acesso a trial limitado. Vocês têm que entrar em contato com a equipe de vendas de Global Enterprise AI. Quando vão estar disponibilizados os novos projetos da console de administração e Playground? Estamos trabalhando no projeto da console e vamos trabalhar mais no início do ano que vem. Difícil ter uma estimativa porque é um trabalho importante, mas a ideia é que a console tenha a mesma experiência que o Lab, basicamente. Aqui, que ferramentas estão integradas para poder selecioná-las da seção Tools? Por exemplo, Jira, Zoho, etc. Se vocês hoje vão para o Lab e filtram numa agente, por exemplo, sei lá, qualquer um deles, ou para a parte de ferramentas, desse filtro de ferramentas públicas. E aqui temos ferramentas para acessar sites como Archive, a parte de acessar um RAG, co-interpretar todas essas que estão aqui, o Global AI. Que vocês filtram aqui são basicamente as ferramentas que nós estamos oferecendo. Toda a administração do Drive, adicionamos uma para envios de e-mails, gerar documentos Word no SharePoint. Essas são ferramentas que vamos seguir, estão pendentes para gerar PDF, PPTX, são questões que estão no backlog e vamos adicionar como ferramentas nativas. Nada resta que tudo isso que estou comentando possa se integrar qualquer SP, qualquer MSP que possa ser obtido pela web. Perfeito, obrigado, Eugênio. Há um administrador de versões dos agentes semelhante à revisão do Station, mas para o Workspace e ter agentes em desenvolvimento e agentes em produção? Sim, hoje, quando eu estou trabalhando numa agente, por exemplo, aqui me diz que estou no modo draft. Quando eu dou publicar as mudanças, toda vez que faço isso, estou gerando uma versão nova, isso vai impactar no acesso da gente em Workspace. Workspace sempre vai acessar a última versão publicada. O que estamos trabalhando agora é que daqui vai ter uma opção nova que é Version e que vai deixar ver toda a lista de versões. Então, isso vai deixar recuperar uma versão anterior de uma forma bem mais explícita. Hoje já está acontecendo. Toda vez que eu dou publicar, estou salvando uma versão e quando estou editando, estou no modo draft. Salvo que estou trabalhando, mas até não gerar essa versão, não vai impactar no que eu vejo no Workspace. Depois no Station é diferente porque é com uma ação em separado. Eu escolho qual versão eu quero levar para o Station. Tem algum exemplo documentacional de como criar um agente em Global Enterprise AI, como criar tool para utilizá-lo, semelhante a como criaram seus agentes Coda? Se temos documentação de como pode se gerar, ainda é uma documentação não foi feita publicamente, mas temos um esquema de como deveriam se gerar a metadata dessas tools para depois poder importar dentro da plataforma. É algo que estamos trabalhando para poder ver que, em definitivo, qualquer um possa fazer as próprias tools e importá-las dentro da plataforma. Hoje, o mecanismo de importar é sempre por meio de NCP ou Adosa ou por meio de APIs REST.
Existe algum repositório aberto de agentes floats para poder ver exemplos de soluções? Ou tudo aprendizado por meio de documentação? Não, ainda não. O que sim estamos trabalhando uma série de agentes que queremos disponibilizar quando gerados projetos novos na plataforma. Então, há agentes que nós, por experiência, temos já pré-armado que queremos começar a disponibilizá-los para que não comecem de zero. Vamos com as duas últimas, que estamos na hora. Pode-se utilizar GeneXus num processo agêntico criado por Global Enterprise AI? Hoje, o que podemos usar é GeneXus Next, por meio do qual eu posso criar agentes. Esses agentes que usam o código GeneXus estão executando num projeto dentro de Global Enterprise AI. E, em definitivo, esse agente que define o da GeneXus passa a ser um agente dentro do Global Enterprise AI que posso usar de um agente que eu faço como eu mostrei. Essa é a forma. Bem, e a última pergunta. Há data estimativa para a liberação de Voice Agents? Não está dentro das coisas que estamos trabalhando. Teve várias idas e voltas, estamos nos baseando em Likits, mas esperamos que daqui a final de ano poder ter novidades a respeito. Perfeito, Eugênio, muito obrigada, excelente apresentação. Obrigada a todos vocês pela participação e lembrem que esse webinário vai ficar gravado no site, na GeneXus/webinários e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau. Até.